Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Meio-dia agora, eu sou o Mauro Friesman. Nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Hoje é quinta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Eu apresento agora os nossos participantes de hoje, que gentilmente atenderam aqui o convite do programa Gente que Fala. Fúvio Facco, farmacêutico bioquímico. O Fúvio é diretor-geral da Binding Site Group para a América Latina. Seja bem-vindo, Fúvio. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos que nos ouvem aí ao vivo, né? E vai ser um prazer interagir com vocês aí no dia de hoje. Obrigado. Vamos aqui, então, ao primeiro tema do programa Gente que Fala de hoje. A diferença de rendimentos entre trabalhadores brancos e pretos aumentou em 2019, atingindo o maior patamar desde 2016, de acordo com o IBGE. Segundo a pesquisa, no ano passado, a renda média mensal dos pretos equivalia a 55,8% da dos brancos. Um outro dado, também no ano passado, os trabalhadores brancos representavam 44,8% da população ocupada, enquanto os pretos eram 10,4% desse público. Mas essa fatia, a última aqui, vem crescendo ao longo dos últimos anos. E a pesquisa mostrou também que permanece grande a desigualdade salarial entre homens e mulheres. De acordo com o IBGE, a renda média das mulheres era equivalente no ano passado a 77,7% da dos homens. Então, Fúvio, você dá sequência aos dados do IBGE? De fato, eu concordo com o que já foi dito. É um tema bastante importante que precisa ter uma atenção muito especial. Não há solução mágica. Eu andei analisando alguns dados, por exemplo, do mercado americano. A população branca americana é de 68%. Só que 97% dos presidentes ou CEOs de empresas americanas são brancos, ou seja, somente 3% dos negros estão nas altas posições gerenciais lá. Aqui não é diferente, né? Só que, assim, o modelo aplicado lá, pelo visto, também não funcionou, então acho que a gente vai ter que trabalhar forte para poder ter uma política que se aplique ao nosso caso. Não há dúvidas que está estritamente relacionado ao nível educacional. Infelizmente, o negro ele acaba indo primeiramente, né, mais rápido para o mercado de trabalho e deixa a parte educacional um pouco de lado. Então, acho que isso compromete a carreira dele no futuro, né, no futuro. Então, essa questão é bastante complexa, merece uma atenção. A representatividade também, como disse o doutor Marcelo, na parte, né, de congresso, na parte, né, de posições executivas, também é nítida, né? Então, eu vejo isso como uma coisa crítica, mas que não tem solução no curto prazo. A gente precisa ter uma política de visão de longo prazo, sem dúvida, foco na educação e políticas públicas nesse sentido. Muito bem. Seguindo com mais um tema aqui no programa Gente que Fala, toda a publicidade envolvendo a cloroquina tem tornado ainda mais complexo o tratamento de infectados pelo coronavírus no Brasil. Médicos que estão na linha de frente no atendimento contam que têm sido pressionados pelos próprios pacientes a administrar um remédio que ainda não tem eficácia comprovada. A cena tem sido cada vez mais comum em hospitais que concentram casos de Covid-19. A pessoa é diagnosticada com a doença, o médico explica o tratamento e, de imediato, ouve do paciente se não dá para tentar a cloroquina. Esse comportamento, Fúvio, dos pacientes de Covid-19 em relação à cloroquina, depois de todo esse debate que ganhou ares de ideologia, né, e tudo mais. Bem, não é de hoje, né, que os pacientes chegam para o seu médico já com um autodiagnóstico, né? Desde que o Google passou a ser amplamente utilizado, Doutor Google. todo mundo vai lá antes de fazer uma consulta para um médico, joga no Google e tenta se autodiagnosticar e
na pior das vezes, ainda se automedicar, né? Que é o mais crítico, né? Felizmente, a cloroquina, ou o seu derivado, a hidroxicloroquina, ela foi retirada, né, das farmácias, então a venda passou a ser restrita, porque, de fato, ia ser muito perigoso, né? A ênfase que foi dada para esse medicamento, ela foi bastante grande. Falando tecnicamente mesmo do produto, o que nós temos até então? Eu, quando fiquei sabendo da notícia, fiquei super entusiasmado também, porque uma droga barata, que seria de fácil acesso e de amplo acesso a todo mundo, uma droga que já de larga produção no Brasil, principalmente, né? Em alguns países ela nem está presente ainda, mas no Brasil a gente não teria dificuldades em administrar essa droga a todos que precisassem. Porém, o que aconteceu? Ela, ao longo do tempo, com os estudos que foram colocados, né, na prática, a gente não tem visto a comprovação da eficácia. Tá? O que acontece? O nome, né, a ideia de se aplicar a hidroxicloroquina veio por parte de um grupo chinês, foi um consenso entre os chineses, mas o estudo que eles comentam é um estudo bastante frágil, em termos de controles, de pacientes controles, de eficácia de fato da droga, uma amostra de pacientes relativamente pequena. Então, até então, o que nós temos de estudos publicados. A gente tem esse estudo chinês, por outro lado, a gente tem outros 2 estudos publicados recentemente que não evidenciam diferença entre o paciente tratado com a hidroxicloroquina e do paciente que é tratado com placebo. Então, o que acontece? De fato, eu sei desse peso que o médico hoje carrega na hora que ele está lidando com o paciente de Covid-19, mas eu acredito que, na maioria dos casos, com esse embasamento científico que é peculiar da profissão, eu acredito e tenho escutado que eles têm conseguido ter um certo poder de convencimento, mas tem sido custoso, porque de fato virou um endeusamento, né, do que não deveria. A gente até vê isso, assim, o que eu estou falando é corroborado por ações. A gente vê, por exemplo, o presidente americano, que também citou essa droga, e ele já não fala mais dela, né? Então, ela não vai ser a salvação, ela sim pode ser parte do tratamento, mas vai ser uma decisão aí específica, caso a caso, o médico vai ter que ponderar se de fato se aplica aquele paciente, em qual momento vai se aplicar. Não dá para, até então, onde a gente estudou, usar essa droga de maneira profilática, né? Então, assim, infelizmente, a gente precisa de outras soluções. Toda doença, ele é muito dinâmico, né? A gente está, a cada dia, aprendendo com as situações que aparecem. A gente tem casos, relatos de detecção do vírus no líquor, causando meningite já no Japão. E o vírus não estando presente no soro, no sangue. Então, assim, é bastante ampla a implicação desse vírus, infelizmente. O que acontece? A gente tem algumas ferramentas e é onde a gente tenta orientar e é onde os protocolos médicos estão mais embasados, que é na parte de diagnóstico. Porque mesmo não tendo, né, aí agora ainda o medicamento, mas a gente consegue ir, através de alguns exames específicos, eliminando algumas situações clínicas do paciente. Tá? Então, existem aí pelo menos 10 tipos de exames onde o clínico consegue acompanhar a evolução do seu paciente. E, em função desses resultados, ele vai tomando a decisão se vai tentar, eventualmente, uma cloroquina, hidroxicloroquina, se vai tentar um antirretroviral, se ele vai intubar o paciente. Então, assim, existem ferramentas de diagnóstico que estão, a cada dia, ficando mais clara a necessidade de uso. Isso é o lado
o lado bom da doença, assim, dessa pandemia que a gente está aprendendo diariamente, tá? Então, de fato, os protocolos médicos estão dinâmicos. A gente tem estudos locais aqui no Brasil também, né, com a hidroxicloroquina, que muito em breve a gente deve ter aí resultados mais claros. O que acontece, resumindo sobre os outros estudos, é que eles foram incompletos. Infelizmente, eles tinham muitas falhas e que traziam muita incerteza na hora da tomada de decisão. A Renata Vidal participa pelo Facebook e pergunta por que o Brasil tem tão poucos testes da Covid-19 ou para a identificação da Covid-19, menos até que a maioria dos países sul-americanos, Fulvio. Bom, vamos lá. Infelizmente, a nossa indústria de diagnóstico ela é muito dependente de matéria-prima importada. No caso da Covid, a gente ainda é 100% dependente. E o que acontece? Houve uma competição mundial para conseguir esses testes. Então, a gente, nesse momento, ainda está concorrendo com países da Europa e Estados Unidos para a gente ter esses testes disponíveis aqui. Está melhorando, tá? A gente aí, eu até ressalto que a Anvisa colaborou bastante na questão da agilidade dos registros sanitários dos novos produtos. Então, nesse sentido, hoje são mais de 50 tipos de produtos que estão sendo, né, com possibilidade de importação, mas a falta, né, assim, a demanda é muito alta. Nós somos 200 milhões de pessoas e, infelizmente, essa concorrência internacional limita essa testagem em massa que seria de muita valia para a gente aqui. Essa é a resposta. Sua palavra final, bem rapidinho. Isso. Eu tenho um dado bastante interessante aqui. Acho que é o primeiro estudo epidemiológico que saiu, foi feito em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e por uma amostragem bastante interessante, depois eu posso compartilhar com quem tem interesse, foi obtido um índice de contaminação da população de 1,2%, ou seja, praticamente o vírus ainda não circulou na população. Isso quer dizer o seguinte, que o distanciamento social, o isolamento, ele está funcionando, pessoal. Essa é a solução, por enquanto a gente não tem um medicamento eficaz para a doença. Então, vamos manter o distanciamento social, porque é a chave para nosso menor sofrimento ao longo dessa pandemia aí, tá? E agradecer a participação. Obrigado por estar com vocês hoje aqui e com os ouvintes. Muito obrigado pela presença de vocês todos, pela participação desta edição do programa Gente que Fala. Hoje, mais uma edição do programa Gente que Fala, em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Obrigado pela audiência. Tchau. Até amanhã.